Essa aqui é uma das virtudes mais temidas por uma sociedade que depende de homens frágeis, carentes e sedentos por validação feminina. A autossuficiência brutal. O estado em que o homem se torna tão completo em si mesmo que ele não precisa mais da presença, do afeto ou da aprovação de ninguém para viver com intensidade, propósito e disciplina. Mas antes de te jogar essa verdade seca na cara, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal agora mesmo, comenta aqui se você já experimentou o poder de viver só por você e compartilha esse conteúdo com todo homem que está se arrastando atrás de mulher, esperando reconhecimento, mendigando atenção, porque ele precisa ouvir isso. Homem de verdade cozinha sua própria comida, limpa seu próprio ambiente, organiza sua própria mente, constrói seus próprios padrões e evolui. Em silêncio, sem plateia, sem likes, sem aplausos, sem carência de gratidão. Autossuficiência brutal é o que separa o homem que é o protagonista da própria história daquele que vive como figurante emocional na vida dos outros. E isso não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com entender que o mundo não te deve nada, que ninguém vai te salvar, que a mulher dos seus sonhos não vai aparecer com um prato feito e uma massagem nas costas se você for um moleque emocional que não sabe nem dobrar a própria roupa ou tomar decisões sem consultar o grupo. A autossuficiência brutal é aquilo que começa quando você para de esperar que alguém venha te aplaudir por ser um homem funcional e simplesmente vira esse homem por padrão. Você quer comer bem? Aprende a cozinhar. Você quer viver num espaço limpo, com cheiro de vitória? Aprende a limpar. Você quer ter clareza mental e disciplina? Aprende a pensar. E pensa em silêncio. Você quer evolução? Para de esperar motivação externa e comece a se mover mesmo quando ninguém está vendo. Esse é o segredo: mover-se quando ninguém aplaude. O mundo moderno transformou o homem em um animal domesticado, dependente de curtida, de elogio, de mulher dizendo: "Nossa, como você é maduro", como se maturidade fosse algo raro. A verdade é que no padrão masculino ancestral, era óbvio que o homem caçava, limpava, construía, refletia e fazia tudo isso não por medalha, mas porque era o mínimo que a honra masculina exigia. Hoje, o homem posta uma louça lavada e quer tapinha nas costas. Lê um livro e quer ser reconhecido. Faz uma caminhada e corre pro Instagram. Isso não é evolução. Isso é carência disfarçada de crescimento. O verdadeiro crescimento acontece quando você faz tudo o que precisa ser feito em silêncio, com foco absoluto, com propósito definido, com raiva controlada e com a mente voltada para a guerra interna, e não para ser reconhecido por fora. E sabe o que acontece quando você entra nesse estado? Você se torna perigoso, porque você não precisa mais agradar. Você não se dobra por elogios. Você não depende da companhia de ninguém para viver em alto nível. E mulher sente isso. Mulher fareja esse tipo de homem. O homem que cozinha sozinho, limpa sua casa, treina sem postar, lê sem contar, medita sem alarde, se veste bem por respeito a si mesmo e se olha no espelho não para se exibir, mas para avaliar se está honrando a própria história. Esse homem é raro, é temido, é desejado e é incontrolável, porque ele não vive para agradar. Ele vive para dominar. Então me responde agora, irmão. Você tá esperando aplauso para viver como homem? Ou tá pronto para assumir a responsabilidade da sua existência, em silêncio, como os guerreiros de verdade faziam? Comenta aqui se você já entendeu esse caminho ou se ainda tá se desfazendo das correntes da validação externa. Porque no fim das contas, a pergunta que define o homem é simples. Você tá fazendo o que precisa ser feito ou tá esperando alguém notar que você existe? Decide. E agora, irmão, respira fundo porque o que vem aqui não é sobre mulher, não é sobre sexo, não é sobre flerte. É sobre você, com você mesmo. É sobre aquele território que todo homem de verdade precisa atravessar. Mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo que quase enlouqueça. Mas antes de descer nesse abismo onde poucos têm coragem de encarar o que vivem tentando fugir, já dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui se você já enfrentou a fase mais sombria da sua vida em silêncio e compartilha esse conteúdo com aquele irmão que tá no fundo do poço e ainda não sabe que dali pode surgir sua melhor versão. Subtítulo 8. A solidão revela seus monstros e também te ensina a domá-los. Essa é uma das maiores verdades que o homem moderno precisa ouvir, porque hoje vivemos em um mundo que te empurra o tempo inteiro para distração, para fuga, para superficialidade. Redes sociais, pornografia, Netflix, álcool, mulheres descartáveis, likes, tudo para que você nunca pare, nunca pense,
Nunca fique sozinho com o que realmente está dentro de você. Porque quando o silêncio chega, quando o celular está desligado, quando ninguém te manda mensagem, quando a casa está vazia, quando não tem sexo, não tem aplauso, não tem bom dia, meu amor, aí sim você encontra os demônios que carregava calado. E é aí que começa a verdadeira jornada de transformação, porque o homem só vira homem mesmo quando mergulha nos próprios monstros. Quando encara seus traumas, sua raiva reprimida, sua sensação de inutilidade, sua carência, seu medo de não ser suficiente, sua culpa por erros antigos, sua frustração por não ser o que sonhava, tudo aquilo que você esconde até de si mesmo, vem à tona na solidão. E isso é brutal, é doloroso, é assustador, mas é necessário. Porque só ali, nesse território escuro, onde a maioria foge, é que você aprende a dominar a si mesmo. É ali que você entende que ninguém vai te salvar, ninguém vai te elogiar de graça, ninguém vai se importar se você desaparecer. E essa dor, essa constatação, pode te destruir ou te libertar. A solidão não é maldição, é forja, é laboratório de alma masculina. É o campo de batalha onde você deixa de ser menino e se transforma em homem com armadura de verdade. Quer ser respeitado? Então aprenda a ficar só. Aprenda a silenciar o mundo e ouvir o que sua mente e seu corpo estão tentando dizer há anos. Porque o homem que não sabe ficar só se desespera. E o homem desesperado se torna fraco, manipulável, dependente. E isso vale para tudo. Mulheres, amigos, sociedade. Quem não domina seus monstros, vive sendo dominado pelos monstros dos outros. Agora me responde. Quantas vezes você fugiu de ficar sozinho? Quantas vezes você procurou companhia só para não encarar o vazio dentro de você? Quantas vezes você correu para a cama de uma mulher não por desejo real, mas por carência, por medo, por fuga? Quantas vezes você se perdeu porque não sabia nem quem era, porque nunca parou para se encarar de frente? A verdade é que os homens mais fortes, mais perigosos, mais respeitados que você já viu, todos passaram pela solidão como um rito de passagem e saíram dela diferentes, mais frios, mais conscientes, mais letais, porque na solidão, ou você surta, ou você desperta. E se você escolher despertar, vai perceber que aqueles monstros que te aterrorizavam eram só partes suas que precisavam de liderança, não de fuga. Vai entender que a raiva pode ser força, que o medo pode virar foco, que a dor pode ser combustível, que o silêncio pode ser estratégia, mas só se você tiver a coragem de ficar, de não fugir, de se encarar. A solidão é o espelho mais cruel, mas também o mais necessário. É nela que você constrói sua disciplina, sua frieza, sua clareza. É nela que você entende que ninguém deve nada para você, que o mundo não se importa com sua dor, e que isso é libertador. Porque a partir daí, você não espera mais nada de fora. Você vira seu próprio líder. Você é seu próprio exército. Então me diz, agora, você vai continuar fugindo dos seus monstros? Ou vai finalmente sentar com eles, encará-los nos olhos e assumir o comando? Porque só o homem que domina o caos interno é capaz de dominar o mundo externo. Quem tem coragem de ficar sozinho jamais será dominado por quem vive cercado de distrações. Você está pronto para atravessar o deserto? Ou vai continuar se escondendo atrás de barulho e migalha de atenção? Decide. Porque a solidão não destrói. A solidão revela. Essa aqui é para separar de vez os homens fracos dos homens livres. O homem que mora só, que vive só, que sustenta sua própria estrutura sem depender de mulher nenhuma, não implora por atenção feminina. Ele seleciona quem merece entrar. E essa frase não é sobre morar sozinho no sentido literal apenas. É sobre viver em solitude com domínio, com força, com paz, com autossuficiência. É sobre ser um homem que construiu o próprio templo e não deixa qualquer uma profanar o sagrado. Mas antes de eu desenvolver essa ideia até o ponto onde vai doer em quem ainda vive em função de validação feminina, já deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui se você já sentiu essa transição de carência para poder, e compartilha com aquele amigo que vive perdendo tempo tentando provar valor para a mulher que nunca o enxergou de verdade. Presta atenção. O homem que mora só e domina esse estilo de vida com maturidade é um homem que aprendeu a viver bem com o próprio silêncio, que sabe onde estão suas forças e onde moram suas sombras, que construiu uma vida onde ele não busca companhia para preencher vazio, mas apenas considera a presença feminina quando ela soma, quando ela eleva, quando ela encaixa no fluxo da sua rotina como consequência, não como distração.
Ele não implora por mensagem de bom dia. Ele não se corrói esperando resposta no WhatsApp. Ele não se desespera para marcar encontro no final de semana. Ele vive. Ele treina. Ele estuda. Ele trabalha. Ele se expande. E a mulher que quiser participar da vida dele tem que merecer. Porque a porta da casa dele não é giratória. Porque ele não precisa de plateia. Não vive de aplausos. Não busca aprovação. Ele é completo em si. E é por isso que esse tipo de homem atrai de forma tão intensa. Porque ele não corre atrás. Ele atrai pelo peso da presença. Enquanto a maioria dos homens está mendigando atenção com bom dia, princesa, vamos sair qualquer dia? Tá tudo bem? O homem que mora só está treinando às 6 da manhã. Está lendo enquanto outros estão assistindo série. Está em silêncio enquanto outros estão discutindo no Instagram. E essa postura assusta. Porque mostra pra mulher que ela não é necessária. Que ela é bem-vinda, sim, mas nunca essencial. Que ele pode viver sem ela, mas ela talvez não consiga esquecer um homem assim. E aqui mora o ponto-chave. A mulher deseja o homem que tem opções, mas não está desesperado por nenhuma. Ela respeita aquele que tem a vida tão sólida, tão plena, tão afiada, que qualquer presença precisa se adaptar ao ritmo dele, ou será descartada. E esse tipo de seleção só existe quando o homem vive só e gosta da própria companhia. Quando ele transforma o silêncio em crescimento. Quando ele sai do papel de carente e entra na postura de selecionador. E é por isso que o homem que mora só e vive com propósito é perigoso. Porque ele não precisa de sexo a qualquer custo. Ele não troca sua paz por bunda e perfume doce. Ele não deixa uma mulher bagunçar seu espaço só para ter companhia momentânea. Ele olha, analisa, testa, observa, e se ela não entrega valor real, profundidade, cooperação, sensualidade com respeito, ela é gentilmente ignorada. Porque a porta do castelo não se abre para qualquer uma. Porque esse homem não precisa da mulher. Ele escolhe. E isso muda tudo. Então me responde. Você vive sozinho ou você sobrevive sozinho esperando alguém preencher teus vazios? Você é o tipo de homem que implora por atenção ou o que faz a mulher sentir que precisa merecer entrar no teu mundo? Comenta aqui se você já sentiu esse nível de paz, de poder, de controle absoluto da própria energia. Por que a maioria dos homens ainda teme a solitude, quando é justamente nela que nasce o verdadeiro domínio sobre o jogo? Você vai continuar tentando provar teu valor ou vai se tornar o homem que simplesmente vive tão bem consigo mesmo que a mulher se vê forçada a evoluir só para não ser deixada para trás? Lembra, um homem que mora só e domina o próprio território é um rei. E rainha nenhuma reina sem merecer. Então já chega fortalecendo essa mensagem, irmão. Mete o dedo no like agora. Se inscreve nesse canal e comenta aqui embaixo se você já sentiu aquele silêncio pesado da solidão, aquela ausência de aplausos, de likes, de gente te dizendo parabéns. E mesmo assim você continuou firme, porque sabia que ninguém vai construir sua vida por você. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Viver sozinho é a academia mental onde a disciplina é forjada sem testemunhas. Porque enquanto a maioria dos homens está preso no ciclo da validação, da presença constante de alguém para não se sentir inútil, da carência emocional disfarçada de preciso de companhia, o verdadeiro guerreiro entende que a solidão não é castigo, é campo de batalha. É ali, no silêncio da própria presença, sem distrações, sem plateia, sem mulher te chamando de amor, que você forja a mentalidade inquebrável que te separa do resto. Viver sozinho é olhar no espelho e saber que não tem ninguém para te salvar, ninguém para te motivar, ninguém para fingir que está tudo bem quando você falha. É você contra você. E essa é a luta mais brutal que existe, porque ali não dá para mentir, não dá para terceirizar a culpa, não dá para se esconder atrás de distrações emocionais. A solitude é o verdadeiro espelho do seu caráter. Enquanto o mundo inteiro busca conforto, colo, distração e companhia para não encarar o vazio existencial, o homem que escolhe viver sozinho transforma esse vazio em fogo. Ele acorda cedo porque ninguém vai fazer por ele. Ele treina porque sabe que o corpo é o templo da disciplina. Ele lê, estuda, reflete e cresce, porque entendeu que a mente não evolui no barulho, evolui no silêncio. E é por isso que viver sozinho não é só uma escolha estratégica. É uma necessidade sagrada para o homem que quer se tornar o protagonista da própria vida. Quer testar o teu nível de disciplina? Fica 6 meses morando sozinho, sem mulher, sem amigos bajuladores, sem distrações. Só você, sua mente, sua rotina, seu quarto e seu futuro. E aí vamos ver se você vai continuar de pé ou vai desmoronar igual a maioria. Porque a grande verdade é que muitos homens só funcionam sob supervisão. Precisam de chefe para trabalhar, de namorada para manter a dieta,
de cobrança externa para fazer o básico. Agora, o homem livre, o homem de verdade, ele se cobra no silêncio, se disciplina no escuro, se molda quando ninguém tá vendo. Porque ele não precisa de plateia, ele precisa de propósito. É nessa academia mental que você vai entender o verdadeiro valor do tempo, o real significado de respeito próprio, e vai sentir o que é ter paz de verdade. Não aquela paz fofa de filme romântico, mas a paz forjada na dor, na renúncia, na organização da própria vida. E sabe o que é mais louco? Depois que você se acostuma com esse silêncio poderoso, nenhuma companhia superficial te satisfaz. Você para de aceitar qualquer presença só para preencher o vazio, porque agora você se basta. Você não tem medo da solidão, você domina ela. Você transforma ela em arma. Você percebe que toda vez que volta para casa e não tem ninguém te esperando, é mais um round vencido no ringue da autodisciplina. E quanto mais tempo você passa só, mais forte sua mente fica. Mais claro fica o seu propósito. Mais difícil fica de ser manipulado, enganado ou distraído por qualquer mulher com rosto bonito e drama emocional. Viver sozinho é a escola da frieza, da clareza e da honra pessoal. E se você ainda precisa de companhia para se sentir inteiro, irmão, você não tá pronto. Comenta aqui se você já encarou essa jornada. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive pulando de relacionamento em relacionamento para fugir de si mesmo. E responde com honestidade brutal. Você é um homem forjado no silêncio ou um dependente emocional disfarçado de bonzinho? Porque no final, só o homem que encara a solidão de frente consegue construir uma vida que ninguém pode tirar dele. E aí você aguenta o silêncio? Ou precisa de barulho para não desmoronar? E agora a gente entra num dos pilares mais ignorados, mas mais poderosos da verdadeira masculinidade: o domínio da própria rotina. Então já faz tua parte. Deixa o like nesse vídeo agora, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, comenta aqui embaixo se você já sentiu a diferença entre viver no seu ritmo ou viver no ritmo dos outros, e compartilha esse conteúdo com um irmão que ainda vive refém da agenda alheia, sem saber que está se sabotando todo santo dia. Porque a verdade de hoje é simples, mas destruidora de ilusões. Quem domina a própria rotina não se curva à agenda de ninguém. E isso, irmão, muda tudo. Porque a maioria dos homens hoje não vive. Reage. Reage ao WhatsApp, reage à carência de uma mulher, reage aos problemas dos outros, reage ao chefe, ao amigo, ao drama da namorada, à cobrança da mãe, à pressão da sociedade. E viver assim é assinar a sentença de escravidão emocional e existencial. O homem que acorda sem saber o que vai fazer, que não tem hora para dormir, que não tem hora para treinar, que não tem hora para estudar, que vive sendo interrompido, remarcando o compromisso, trocando o essencial pelo urgente. Esse homem nunca vai ser respeitado de verdade, nem por ele mesmo. Por quê? Porque ele já mostrou que qualquer um pode dobrar sua disciplina, que qualquer convite muda seus planos, que qualquer mulher bonita com voz doce pode sequestrar o tempo dele. E tempo, irmão, é a moeda mais valiosa que existe. Se você não domina a tua rotina, você é escravo da vida de alguém. E mais, mulher nenhuma admira, respeita ou se submete a um homem que vive mudando tudo por causa dela. Ela até pode usar isso para te manipular, mas no fundo perde o tesão. Sabe por quê? Porque mulher é emocional, e emoção busca estrutura. Ela pode até tentar te tirar do foco, te provocar com joguinhos de "vamos fazer isso agora? Você prefere me ver ou treinar?" Mas quando você mostra que sua rotina vem primeiro, que seu plano diário é sagrado, que tua agenda é blindada, ela respeita, ela se dobra, porque ela entende que você tem algo maior que ela na tua vida. E esse algo maior é tua missão, tua evolução, tua disciplina. O homem que domina sua rotina acorda antes dos outros, treina quando ninguém quer treinar, lê quando os outros estão vendo besteira, produz quando os outros estão dormindo e prioriza os próprios objetivos com brutalidade. Esse é o cara que começa a construir algo real, sólido, imparável, porque cada dia dele tem direção, tem foco, tem propósito. E aí, sabe o que acontece? As pessoas se ajustam à agenda dele, não o contrário. Ele não vive perguntando: "Você tá livre quando?" Ele diz: "Esse é meu horário, se quiser, encaixa. Se não, segue teu caminho." Isso não é arrogância, isso é liderança, isso é autoridade, isso é respeito por si mesmo. E a consequência direta é que esse homem começa a ser visto como uma referência, como um cara raro, como alguém que não tá disponível o tempo todo, e por isso mesmo se torna mais valorizado.
Porque tudo que é escasso é mais desejado. Você quer ser o homem que é chamado quando sobra tempo ou o homem que é prioridade? Você quer ser o cara que corre para se encaixar ou o cara que define o ritmo e os outros acompanham? Essa escolha começa às 6 da manhã, irmão. Começa quando você decide que o dia é teu. Quando você olha no espelho e sabe exatamente o que precisa fazer e faz. Sem preguiça, sem desculpa, sem depender de motivação, só com disciplina. Porque o homem que domina a própria rotina domina a própria vida. E o que domina a própria vida não se curva a ninguém. Ele escolhe. Ele decide. Ele comanda. Comenta aqui embaixo. Você já tem domínio total da tua rotina? Ou ainda tá vivendo no improviso, remando no escuro, sendo puxado por qualquer vento que sopre? Se for o segundo caso, começa hoje. Pega um papel, escreve tua missão, define teus horários, blinda tua agenda e mostra pro mundo que tua vida é prioridade. Porque quem não domina a própria rotina será sempre personagem na história dos outros. Você tá pronto para ser o protagonista? E se existe um momento exato em que a liberdade masculina realmente começa, ele não está no discurso, nem na teoria, nem nos livros de autoajuda ou nos podcasts motivacionais. Ela começa no dia em que o aluguel é pago por você mesmo e o silêncio vira teu aliado, não teu inimigo. Porque pagar o próprio teto é mais do que um ato financeiro. É um ato simbólico de corte definitivo com a infância emocional. É o fim do ciclo de dependência, de desculpas, de terceirização da sua própria vida. Quando você paga o aluguel, você está dizendo ao mundo, e principalmente a si mesmo, que você assumiu o peso da sua existência. E quando você mora sozinho, no silêncio absoluto, sem gritos de mãe, sem cobranças de mulher, sem o som artificial da televisão ligada só para abafar tua angústia interna, é nesse momento que você começa a construir a versão mais perigosa, mais centrada e mais poderosa de si mesmo. Porque não há liberdade sem responsabilidade, e não há domínio pessoal sem solidão. O silêncio que tanto assusta os fracos é o mesmo que forja os fortes. É no silêncio que você ouve sua mente gritando por mudança. É no silêncio que você descobre que ninguém vem te salvar, que o mundo não se importa com o que você sente, que só você pode se levantar. E é exatamente aí que começa a virada. Você percebe que aquele pequeno apartamento alugado, por mais simples que seja, é o templo da sua reconstrução. É ali que você define seus horários, seus treinos, sua alimentação, sua rotina de leitura, de trabalho, de estudo, de silêncio ativo, e percebe que nunca teve tanto poder nas mãos. Você pode dormir quando quiser, levantar quando quiser, comer o que quiser, treinar a hora que quiser. Ninguém te interrompe, ninguém te enfraquece, ninguém te manipula. Mas também, ninguém te segura se você quiser se autodestruir. E aí mora a beleza. Porque tudo agora é sua responsabilidade. O lixo que você não tira, a louça que você deixa acumular, os boletos que você não paga, o tempo que você desperdiça, tudo é reflexo da tua disciplina ou da tua preguiça. E esse confronto com a realidade te transforma. Você aprende que liberdade não é fazer o que quer, é ter controle sobre si. É dizer não ao prazer imediato. É cortar pornografia, é reduzir a dopamina barata. É treinar mesmo cansado, é ler mesmo sem vontade. É construir uma rotina que nenhum vagabundo aguenta seguir. Porque o homem que domina a própria casa, domina a própria mente. E o homem que domina a mente, domina o mundo. O aluguel pago é o ritual. O silêncio é o campo de batalha. E cada dia que você vence no teu espaço sagrado é uma porrada na mediocridade. Você se torna imune à manipulação feminina. Porque agora você não precisa mais dela para se sentir homem. Você se torna frio com o emocional alheio, porque aprendeu a lidar com o teu. Você se torna seletivo, porque sabe o preço da tua paz. E aí, irmão, você se torna livre. Livre de carência, livre de drama, livre da falsa ideia de que precisa de alguém para ser feliz. Você já pagou teu próprio aluguel? Já viveu o silêncio absoluto da liberdade masculina real? Já entendeu que só o homem que banca o próprio teto e domina o próprio tempo pode olhar nos olhos de uma mulher e dizer: "Eu te quero, mas não te preciso"? Comenta aqui. Porque o mundo precisa de mais homens que descobriram que o caminho para a grandeza começa no momento em que se fecha a porta de casa. E só o eco da própria disciplina responde.